ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, ele tinha uma família numerosa, muitos empregados. Então Jó, ele tinha muitos bens materiais e muitos bens espirituais. Ele era um homem que havia progredido muito, que havia prosperado muito na vida espiritual e na vida material. E de repente, então, como uma provação, Jó perde tudo. Ele perde os seus filhos, os seus empregados, ele perde a sua família, ele perde os seus bens materiais, ele perde tudo. Mas ele não perde a fé, ele não perde o seu temor a Deus, ele não perde o seu relacionamento com Deus. Jó, então, passa por uma provação, perdendo tudo, mas mantém-se fiel a Deus, mantém-se firme na sua fé. E a primeira coisa, então, que a palavra de Deus nos ensina nesse domingo é que os bons também sofrem. As pessoas santas também sofrem, os justos também sofrem. O homem moderno não consegue pensar dessa maneira. O homem moderno pensa que quem é merecedor do sofrimento são só os maus, os bons não devem sofrer. E isso nós vemos, por exemplo, quando alguém diz assim: por que logo comigo, que nunca fiz nada de mal a ninguém? Por que aquela pessoa está sofrendo tanto? Uma doença, uma enfermidade qualquer, ou também uma penúria, perdeu o emprego, perdeu os bens materiais, uma frustração. Por que aquela pessoa está sofrendo se ela é uma pessoa boa? Então o homem moderno, intolerante ao sofrimento, pensa que o sofrimento ele é um privilégio dos maus. E na verdade não. O sofrimento é um destino comum de toda a humanidade. Todo mundo sofre, os bons e os maus, os justos e os injustos. Assim como Jó, nós temos muitos sofredores no meio de nós, que são pessoas boas, pessoas que nunca fizeram o mal a ninguém e, no entanto, precisam superar o sofrimento, precisam vencer as tribulações, as diversas tribulações que a vida impõe. O justo, então, sofre. O bom também sofre. Agora, a pergunta é: como é que o justo sofre? Como é que o bom sofre? Como é que a pessoa boa sofre? Certamente não sofre como o ímpio, como o injusto. Não sofre como aquele que não tem fé. Sofre de uma maneira diferente. A qualidade do sofrimento é diferente. A qualidade é maior. É maior do ponto de vista da intensidade, porque quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. O justo, ele ama. A pessoa boa, ela precisa amar. E quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Então a intensidade às vezes é até maior. Mas a qualidade do sofrimento é diferente, porque a pessoa sofre sabendo que aquilo tem um propósito, sabendo que aquilo tem um motivo, sabendo que aquilo é uma oportunidade, e aí é justamente isso que o livro de Jó nos ensina, que aquele sofrimento é uma ocasião, uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, de nós vencermos o nosso egoísmo, as nossas imperfeições e nos santificarmos ainda mais. Então o justo, ele abraça o sofrimento, ele adere ao sofrimento, não porque ele vai atrás, mas porque ele acolhe quando vem, porque ele sabe que a partir daquele momento, a partir daquele sofrimento, ele se tornará uma pessoa mais temente a Deus, uma pessoa melhor. E ele não questiona infinitamente. Jó, embora fosse santo, ele questiona a Deus. Ele diz: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário, como o escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por engano meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Então ele se lamenta, ele questiona a Deus em algum momento,
Mas não houve a resposta de Deus, até que Deus diz assim: quem é você para me questionar? Olha para você, veja a sua situação, eu sou Deus, e você está me questionando. Até que ele percebe então que ele está sendo orgulhoso e arrogante de questionar a Deus, então ele aceita. Então no primeiro momento, assim como todo homem de carne e osso, Jó passa por dificuldades de entender por que eu sou bom e estou sofrendo, por que eu sou justo e estou passando por isso, por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Mas logo ele supera esse orgulho, supera essa arrogância e entende que aquele momento é um momento de encontro com Deus, é uma oportunidade dele aprofundar a sua fé em Deus. Tanto é que no final do livro de Jó, ele diz: eu te conhecia, Senhor, apenas em palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Depois de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, dele ter superado a noite sombria, ou o vale tenebroso da morte, ele entende que tudo aquilo foi para que ele conhecesse a Deus com seus olhos, não só com palavras. Então o justo sofre diferente, já o injusto passa pelo sofrimento dando birra, passa pelo sofrimento esperneando, passa pelo sofrimento murmurando, e é uma murmuração, uma birra sem fim. A pessoa nunca consegue superar, a pessoa nunca consegue recompor a alegria, a pessoa nunca consegue redescobrir a vida que vem depois do sofrimento, porque não tem vida, é frustração eterna. Já aquele que sofre, aquele que abraça o sofrimento que faz parte da vida de todo ser humano, com fé, esse sabe que logo depois tem o Monte Tabor. Não é só o Calvário, é também o monte onde Jesus se manifesta a sua glória, manifesta a ressurreição. Sabe que depois da cruz vem a vitória, vem a glória. Então, o grande ensinamento da liturgia de hoje é este: todo homem sofre, e não adianta espernear, vai sofrer de qualquer jeito. Mas como é que nós queremos passar pelo sofrimento? Com Deus ou sem Deus? Com o auxílio da graça de Deus ou sem este auxílio? Buscando superar cada dia mais as nossas imperfeições, através inclusive das tribulações, dos momentos difíceis, ou parando na nossa dor, no nosso rancor, na nossa decepção com Deus e com as pessoas, porque estamos sofrendo. Agora, se nós escolhemos viver o sofrimento, a vida humana em si, a vida humana, se escolhemos vivê-la com Deus, o toque da graça de Deus então nos alcança. Jesus no Evangelho vai à casa de Simão, de Pedro, e descobre que a sua sogra está de febre, com febre na cama. E ele então aproximou-se, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, quando nós queremos a ajuda de Deus, nós temos. Quando nós precisamos da ajuda de Deus, nós teremos. Precisarmos, nós teremos. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro estender a mão para que nós possamos alcançá-lo em nossas dores, em nossos sofrimentos. Então sim, o cristão, o homem de bem, a mulher de bem, eles sofrem, mas eles não sofrem sozinhos, eles têm Jesus que os ajuda. Nós temos Jesus que estende constantemente as mãos para nos erguer da cama, para nos levantar da cama. E Ele faz isso por quê? Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele quer o nosso bem. E Ele faz isso porque Ele quer o bem dos outros. Porque à medida em que eu levanto, eu preciso servir. Eu preciso amar a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso honrar a Deus. Na segunda leitura, São Paulo diz assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória,
é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Por que é uma imposição? Ele vai dizer logo mais: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não evangelizar. Se eu exercesse a função de pregador por iniciativa própria, eu teria o meu salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Então Deus tem a iniciativa. Ele vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa miséria, dos nossos problemas, e nos levanta, porque nos ama. E porque nos ama, nos quer em pé. E porque nos ama, nos coloca em pé para servi-lo e amá-lo. Para servi-lo e amá-lo nos irmãos e irmãs. Isto é pregar o Evangelho. Servir e amar a Deus nos irmãos e irmãs. Porque Ele me levantou, porque Ele veio ao meu encontro, porque Ele estendeu a mão. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas misérias, eu não estive sozinho. Agora então, em pé, eu vou amar e servir a Deus. Em justiça e santidade, amar e servir a Deus. Pregando o Evangelho, anunciando o amor de Deus aos irmãos e irmãs. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor Jesus, nesse domingo, que a sua mão poderosa também nos alcance. Presente a Jesus nessa missa, quais são os seus dramas, os seus sofrimentos, os seus medos. Jó é tido como o homem que mais sofreu na Sagrada Escritura, e podemos dizer assim, depois de Jesus, ninguém sofreu mais do que Jó. Mas pode ser que na sua percepção você esteja sofrendo até mais que ele. Não importa o tamanho do seu sofrimento, Deus vem ao seu encontro. Tenha fé, confie em Deus, continue crendo, continue acreditando em Jesus, continue confiando na sua misericórdia, no seu amor. Mesmo que tudo diga o contrário, creia, Jesus te ama. Jesus vem ao seu encontro e estende a mão sempre que você precisa. E Ele faz isso para que você, em pé, possa servi-lo e amá-lo nos irmãos e irmãs. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo nosso bispo Lindomar, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos